E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos estar falando um pouco acerca da ideia do Kant, a ideia dele de imperativo categórico. O Kant ele vai estar pensando aí a questão das leis, da moral, do dever, em cima de uma teoria chamada deontologia, ou de um princípio básico filosófico da deontologia, que estuda todos esses aspectos, e ele vai estar pensando aí nas leis universais, nas famosas leis universais que norteiam as nossas ações, os nossos deveres, ou deveriam norteá-los de uma forma ética. A gente vai pensar que essas leis universais, que esses princípios morais, que a própria ética, ela vem aí da própria razão e ela independe da nossa experiência. Logo, a partir dessa questão racional, aqui vai começar a elaborar a sua ideia de imperativos categóricos. Para o Kant, a ideia de imperativo categórico ela é bem clara. Ele vai pensar que ela é fruto dessa razão pura e simples, que ela vem a priori, que ela independe da nossa experiência, da nossa vontade ou mesmo das nossas ações. Ela vem como sendo algo a ser seguido. Então a gente pode compreender a ideia de imperativo como sendo a ideia de mandamento, de algo que a gente segue sem questionar. Ele é fruto de uma razão bem maior, de uma razão bem superior, e a gente só aplica, só realiza, só acompanha esse movimento para poder mantermos um comportamento ético dentro da nossa sociedade. Essa ideia de imperativo categórico para ele também vem de uma formulação em três questões básicas. Primeiro, ele vai pensar que esses imperativos categóricos são leis universais. São leis baseadas nessa razão que devem ser aplicadas ao mundo todo. São princípios básicos aplicados a todas as pessoas, a todas as comunidades, para nortear os nossos comportamentos. Um segundo ponto, ele vai pensar que nesses princípios, nessas leis, nesses imperativos, nós temos o ser humano como sendo o fim, ou a finalidade dessas ações, e nunca o meio. Isso é uma crítica forte que a gente vai fazer também ao pensamento utilitarista. A ideia dele é que essas leis que vêm a priori, que nós temos elas como base de sustentação da nossa sociedade e que norteiam o nosso comportamento moral, elas vêm aí para ter o ser humano como sua finalidade e jamais como utilizando o ser humano como um meio para se conseguir algo frente a uma questão ética. E por fim, ele vai pensar também na nossa ideia como sendo legisladores universais. Nossas ações, nossos comportamentos, devemos pensar que aquelas ações que nós estamos realizando, elas vão passar, ou podem vir a passar, a serem novas leis universais, novos comportamentos a serem aplicados no mundo inteiro e que vão agora configurar as questões morais e éticas da nossa sociedade. Então, a partir dessa ideia que a gente vai pensar, nessa ideia dele de imperativo categórico, lembre-se bem, são leis morais que vão ser aplicadas pelo mundo todo, então são leis universais, são questões que têm no ser humano a sua finalidade, então nós vamos ter nessas leis o ser humano como sendo o seu fim, e nós vamos ter no papel do ser humano a ação de legislador, de criador dessas leis que vão vir a posteriori, vão poder vir aí para construir novos imperativos ou para ratificar alguns imperativos que já existem. Acho que ficou claro um pouco para vocês, é um tema que cai muito no Enem, e por isso a gente vai ver agora uma questãozinha. Vamos lá? O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é esse. Age apenas segundo uma máxima tal, que possa ao mesmo tempo querer que ela se torne universal. Segundo essa formulação do imperativo categórico por Kant, uma ação é considerada ética quando: letra A. Está subordinada à vontade de Deus, que pré-estabelece o caminho seguro para a ação humana. Letra B. A máxima que rege a ação pode ser universalizada, ou seja, quando a ação pode ser praticada por todos sem prejuízo da humanidade. Letra C. Privilegia os interesses particulares em detrimento de leis que valham universal e necessariamente. Ou letra D. É determinada pela lei da natureza que tem como fundamento o princípio da autoconservação. E aí, depois que a gente lê essa questão, o que a gente pensa? Vamos lá. A letra A está falando em relação à questão da vontade de Deus. E aí a gente lembra que Kant está abordando a questão da razão. E uma razão que se afasta dessas ideias teológicas que a gente tinha ali vigorando principalmente até a Idade Média. Então a gente já descarta a letra A por conta dessa ideia de Deus, que não é o princípio, que vai estar regendo essa ideia do Kant. Na letra B, nós temos a resposta certa. A máxima que rege a ação universal. Ou seja, quando a ação ela pode ser praticada por todos, sem prejuízo à humanidade. A ideia do Kant é exatamente essa, que esse imperativo ele seja algo que possa ser aplicado a todas as pessoas. Lembre-se, ele tem como uma das principais fórmulas, ou das primeiras fórmulas, a ideia de ser uma lei universal, que seja aplicada a todas as pessoas. Então vai ser aí, por aí que a gente vai pensar esse comportamento. É um comportamento que vai ser aplicado a todas as pessoas da humanidade sem causar prejuízo necessariamente a ninguém. Na letra C, nós temos ali a ideia de privilegiar os interesses particulares. E aí a gente lembra de novo, para o Kant, nossos interesses particulares, ou as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas paixões, ou os nossos desejos, seja lá como vier na prova que você vai pegar, não importa. A gente não deveria agir
conforme as nossas vontades, mas sim conforme esses imperativos, essas leis maiores, essas leis que vêm a priori, anteriores à nossa vontade ou ao nosso desejo. Está dando para entender? Na letra D vai falar que é determinada pela lei da natureza, que tem como fundamento o propósito da autoconservação. O Kant também não está pensando nessa ideia de natureza, ele não está pensando nessa ideia de uma autoconservação, de uma autopreservação, porque ele está pensando que existem essas leis racionalmente. Então, se elas são racionais, elas são produzidas por uma consciência humana que vai estar pensando elas, racionalizando sobre elas e colocando elas como sendo prerrogativas básicas. Lembre-se, independente dos seus desejos, independente de suas vontades, expressa naquelas 3 fórmulas que a gente viu. A ideia de ser uma lei universal, aplicada a todo o universo. A ideia de que ela tem como fim o ser humano e não utiliza o ser humano como meio, e aí vem a fórmula expressa em um fim em si mesmo. E por fim, a ideia de que nós somos legisladores universais. Tá dando para entender? Bora ver outra questão? Qual das alternativas melhor expressa a fórmula da lei universal do imperativo categórico? Letra A. De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, nunca devemos tratar as pessoas apenas como meio. Letra B. De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, devemos agir da forma que gostaríamos que os outros agissem conosco. Letra C. De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, devemos agir de modo a maximizar o prazer dos afetados pelas nossas ações? Ou letra D. De acordo com a fórmula da lei universal do imperativo categórico, devemos agir de modo que possamos querer que todos ajam da mesma forma? Nessa outra questão, nós precisamos ter muita atenção. Porque se nós olharmos para a opção A, talvez a gente comece a pensar, eita tio, ele está falando lá do imperativo categórico, então é a letra A, que fala dessa ideia de não utilizar, não tratar as pessoas apenas como meio. Tá certo? Não, pessoal, não está certo nessa questão específica por uma questão bem simples. O comando da questão, a pergunta, ela está se referindo a uma das fórmulas expressas. A primeira fórmula expressa, que é a da lei universal. Então, o imperativo categórico é uma lei universal. É uma lei que vai ter como finalidade, como ideia, ser aplicada a todas as pessoas do planeta, a todas as pessoas do universo. A letra A está se referindo à segunda fórmula, que é a de ter um fim em si mesmo, de não utilizar as pessoas como meio. É uma segunda fórmula, uma segunda característica, um segundo ponto da questão do imperativo categórico. Na letra B, ele vai estar falando de acordo com a fórmula de leis como imperativos categóricos, devemos agir de forma que gostaríamos que os outros agissem conosco. De novo, vem a questão da gente querer que os outros ajam com a gente conforme os nossos desejos, as nossas vontades, e o Kant não está preocupado com isso. Os outros vão agir conosco, vão ter o seu comportamento conosco, frente a esses imperativos categóricos. Pouco importa se ele gosta de mim, se a gente vai ter uma relação legal ou não vai ter uma relação legal. Ética é ética, princípio é princípio, moral é moral. Imperativo categórico são essas leis universais que devem ser aplicadas independente de para quem está sendo aplicado. Na letra C, nós temos a ideia de que, de acordo com a fórmula da lei universal, devemos agir de modo a maximizar o prazer. E aí vem essa partezinha ali, maximizar o prazer como sendo algo que vai invalidar essa opção como correta. Não temos também a intenção de, com os imperativos categóricos, maximizarmos o prazer ou darmos ao sujeito um aumento do seu desejo ou saciação dos seus desejos. Pouco importa, de novo, se liga aí, galerinha, pouco importa o que você acha, o que você sente, o que você deseja para a ideia de imperativo categórico. Lembre-se, quando você pensar em imperativo, pense que são mandamentos. Ah, tio, e nunca vai se relativizar? Nunca vai ter algo de diferente? Bom, galera, para o pensamento do Kant, o que nós temos é uma ideia também de imperativos hipotéticos. E aí, o que são esses imperativos hipotéticos, tio? São mandamentos, são normas, são regras que também vão reger questões morais, mas que vão ser de acordo com a sua realização, ou com a possibilidade do indivíduo realizar ou não. Por isso elas são hipotéticas. Como assim, tio? Preste atenção. Você pode ou não vir a fazer algo. Se você pode ou não vir a fazer algo, isso tem a possibilidade de acontecer ou não. Então é hipotético, na ideia do Kant. Já os imperativos categóricos, eles têm que ser feitos. Eles são dever nosso de realizarmos. Então, por exemplo, quando a gente pensa que eu tenho que estudar para poder passar de ano, isso não é um imperativo categórico. Isso seria um imperativo hipotético. Por quê, tio? Porque eu posso estudar, eu posso não estudar, isso aí vai variar de acordo com o meu desejo, com a minha situação. E aí, para esses casos, para essas variações, ele vai pensar nessa ideia de imperativo categórico. Tá dando para entender? Se liga aí que a gente vai discutir ainda mais aí outras ideias que vão perpassar as questões da ética, e ética é um conteúdo fundamental, é a maior parte da parte de filosofia na prova do Enem de vocês. Beleza, galerinha? Valeu, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, passa aí pros amiguinhos também,
acompanharem aí o canal Paradigmata, o melhor canal de humanos e atualidades para vocês. Valeu, galerinha, até mais!